Oi, eu sou a Brenda do Leituras da Bre. Antes de eu começar a falar os meus livros favoritos de cada editora, quero pedir a vocês o de sempre, que é se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui e também de deixar uma curtida e um comentário, porque isso ajuda muito na entrega dos vídeos aqui no YouTube. Eu separei as editoras que eu mais tenho livros lidos, tá? Porque algumas só tinham 1 ou 2 livros lidos, então eu achei que não ia dar para trazer aqui como uma leitura favorita. Mas eu entrei lá na minha aba de favoritos do Scoob e fui pegando os favoritos de cada editora. Algumas eu tive bastante trabalho até, porque eu tinha mais do que 1 ou 2 livros favoritos, mas cheguei no veredito, estou aqui com mais de 10 livros para mostrar a vocês os meus favoritos de cada editora. Vou começar pela Globo Livros e o escolhido é o E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Esse daqui, na realidade, é o meu livro favorito da autora, então acabou ficando um pouco fácil ali para mim escolher entre os livros da Globo que eu já fiz leitura e separar esse daqui. Essa minha edição ela é bem velhinha, que na realidade já era do Arthur há muito tempo. E esse foi o meu primeiro livro da Agatha Christie. Na realidade, eu já tinha visto a adaptação antes de ler o livro, mas mesmo assim virou um favorito, foi muito bacana ler e conhecer a história por trás da adaptação, que eu já tinha gostado bastante. Aqui vamos ter um grupo de pessoas que acabam sendo convidadas para a Ilha do Soldado. Lá vai acontecer um jantar que está sendo, oferecido por um rico misterioso, tá? E depois do jantar acaba sumindo cada um desses convidados um por um. E é um livro muito legal, o plot é muito bom. Esse daqui, com toda certeza, a Agatha faz você de palhaço e de trouxa. Indo agora para a editora Arqueiro, temos o livro Estrada da Noite, do Joe Hill. Esse daqui foi o meu primeiro livro de terror. Eu já falei muitas vezes sobre ele aqui no canal, mas eu gosto bastante. Acho que é sim uma boa porta de entrada para o gênero. Lógico que esse livro ele tem alguns problemas, tá? Eu encontro algumas problemáticas, principalmente no tratamento dos personagens femininos aqui dentro. Quando eu fiz a minha releitura, eu percebi isso e acabou mudando um pouco a minha relação com esse livro. Eu hoje sei que a história não é perfeita, mas eu gosto muito desse livro, gosto muito dessa história. Acho que ele cria, sim, aquele frio na espinha que eu acho muito legal na parte de leitura do terror. E com certeza a história em si eu acho muito interessante, que aqui vamos acompanhar o astro do rock, que tem um gosto meio peculiar para colecionar alguns objetos que são um pouco excêntricos, tá? Então ele recebe um e-mail que tem um leilão de um paletó que teoricamente estaria amaldiçoado. Você compraria o paletó desse morto e viria o espírito dele junto com esse paletó. Óbvio que o Jude ele vai acabar fazendo essa compra e não vai dar nada bem, tá? E agora, indo para a Dona Rocco, eu tenho alguns favoritos, pra ser bem sincera, mas eu acabei escolhendo um por todo o sentimento mesmo de nostalgia e do meu amor a essa série, que é Harry Potter, tá? Escolhi aqui O Prisioneiro de Azkaban, porque é o meu livro favorito dos 7 livros, dos 7 volumes. E essa história, ela dispensa comentários, é uma história, uma construção de mundo que super conversa comigo, me ganhou. Apesar da autora ser extremamente absurda, eu gosto bastante da história e acabei separando essa questão mesmo de autora e obra, tá? Então, a minha edição é essa daqui, que é o box da Amazon. Ela por dentro, eu vou confessar que é um pouquinho difícil de fazer a leitura, tá?
mas eu gosto muito dessa edição, mesmo pelas capas, eu gosto bastante das ilustrações e de como ficou cada capa. E da Darkside eu acabei escolhendo um, que foi o meu último livro favoritado, então eu acredito que foi por isso, tá? Mas foi bem difícil de escolher, mas eu escolhi O Mágico de Oz. Apesar de esse livro ter diversas outras edições, eu acabei escolhendo ele como o representante da Darkside, por isso, tá? Ele ainda tá muito fresco na minha memória, eu ainda tô com bastante sentimentos por essa leitura. E além de tudo isso, essa edição, ela é inteira ilustrada, que aí eu acho que é bem mérito também da própria Darkside, tá? É uma edição muito confortável de fazer a leitura. Eu gostei bastante porque essa questão mesmo das ilustrações deixa a leitura ainda mais imersiva e também porque a Darkside anunciou um lançamento, que é o livro Wicked, que é uma história que passa ali no mesmo universo do Mágico de Oz. E eu tô bem empolgada para fazer essa leitura e tô bem ansiosa para receber esse livro, que eu comprei na última promoção dentro do site da Darkside. Da editora Flive, eu escolhi o livro Vampiro Gênesis. É um livro que eu já falei bastante aqui pra vocês no canal, mas eu gosto muito. Esse livro tá disponível no Kindle Unlimited também, tá? Então, se você quer fazer a leitura desse livro, tá lá disponível. É um livro que vai misturar a questão da fantasia, até um pouco ali da fantasia um pouco mais dark, com a ficção histórica. Então, se você gosta desses dois gêneros, eu acredito sim que você vai gostar bastante dessa história. Ela, na realidade, é uma trilogia. A gente já tem o lançamento do segundo livro, que inclusive tá na minha TBR de novembro para poder fazer a leitura. E esse daqui é o volume 1, que é o Prelúdio. Então, vamos ter aqui toda essa apresentação desse clã de vampiros e também da nossa protagonista. Aqui vamos acompanhar a Lisa, que ela acaba tendo algumas tonturas e algumas visões, como se fosse uma época passada, que ela vê um bando de vampiros, um clã de vampiros ali envolvido na Segunda Guerra, trabalhando para a Alemanha. E é simplesmente incrível porque a própria escrita do Oliver é muito fluida e muito imersiva. Então eu tô bem empolgada para pegar a continuação e acredito sim que esse livro é um dos meus favoritos da editora Flive. Da editora Intrínseca, o meu favorito é, assim, o meu queridinho do momento, que é A Guerra da Papoula. Esse eu não tenho a edição física, eu acabei lendo em e-book mesmo, pelo Kindle, e eu amo essa história, a construção de mundo, a parte também que envolve um pouco de ficção histórica. Tem inclusive um vlog aqui no canal, onde eu tava fazendo a leitura do República do Dragão, que é o segundo volume. Eu amo os dois pra mim são 5 estrelas, mas eu acabei favoritando mesmo o primeiro, que é A Guerra da Papoula. Acho que como eu não esperava muita coisa dele, ele acabou me surpreendendo um pouco mais. Então, dentro dessa história, vamos ter um pouco, sim, da própria história da China, tá? Ele não deixa isso extremamente claro, mas você acaba percebendo, sim, que é a história da China. Tem também um pouco da guerra do ópio e também a guerra sino-japonesa. E aqui vamos acompanhar a história da nossa protagonista, a Rin, que ela vai fazer de tudo para entrar numa escola, como se fosse uma escola meio militar, tá? Que vai fazer, no caso, alguns comandantes de guerra saírem de lá. E não deixa de ser uma ascensão em sua vida, que ela é órfã de guerra, então ela não tem nada, não tem apoio de ninguém. E ela vai chegar até os seus limites mesmo para conseguir entrar nessa escola de elite. E é uma protagonista que eu acho extremamente forte. A gente vê todo o crescimento dela e é literalmente isso, tá? A resiliência, a perseverança dela, a força de vontade é o que faz ela ser uma protagonista muito legal de acompanhar toda essa sua trajetória. Inclusive,
acabou de lançar o terceiro volume dessa trilogia, que vai finalizar essa história, né, dessa protagonista. Eu estou extremamente ansiosa para fazer a leitura e com certeza eu vou ler o mais breve possível e acredito que sai vlog para vocês sim na semana que vem aqui no canal. E da editora Aleph, o meu favorito é o livro do Asimov, O Fim da Eternidade. Eu gosto muito dessa história, foi o meu primeiro livro de ficção científica que eu li. Então também não deixa de ser um apego por todo o universo criado, né, pelo Asimov dentro desse livro. Eu gosto muito do plot final do livro, ele é bem assim, de explodir a cabeça, sabe? E todo o questionamento que ele deixa em você na realidade, nessas últimas frases do livro. Tem uma frase extremamente de efeito que é maravilhosa e é literalmente o plot do livro. Esse livro ele é um pouco difícil até de conseguir falar a vocês sobre o que ele é. Mas o nosso protagonista, ele é um contador dentro da eternidade e essas pessoas da eternidade, elas vão controlar toda o mundo mesmo, tá? A humanidade, para a humanidade ela não chegar ao seu colapso. Então eles vão controlar, voltar no tempo para impedir uma guerra, voltar no tempo para impedir uma pandemia. Então eles vão fazer todo esse controle por cálculos matemáticos de onde é que seria o momento exato que eles precisariam voltar para reverter tudo isso. E por enquanto é sim o meu livro favorito da Aleph e também do próprio autor, o Asimov. Eu fiquei com bastante dúvida na realidade em relação ao Homem Bicentenário, que foi um dos meus últimos também favoritados. E assim, ele ainda tá muito fresco na minha memória, eu amei aquela novela. E fiquei até na dúvida entre os dois, qual eu colocaria, mas eu acho que O Fim da Eternidade é um livro mais bem construído por ser um romance em si e não um livro mais curto. E na editora Faro, eu acabei escolhendo um livro do Charles Donlea, que é o meu livro favorito do autor. Eu tenho, na realidade, é esse daqui, e o Nunca Saia Sozinho, mas eu acabei escolhendo esse, que é o Deixada para Trás. E eu gosto muito dessa história. Esse daqui é o segundo livro lançado do autor. E aqui vamos acompanhar duas garotas que acabam sendo sequestradas em uma festa ali no lago da cidade. E depois de alguns dias, apenas uma delas acaba voltando desse cativeiro. Um ano depois, a irmã da garota, né, que acabou desaparecendo e até hoje não foi recuperada, ela acaba recebendo um corpo na sua mesa de autópsia que tem a ver, vai ter ali alguma relação com a sua irmã. O livro ele é todo dividido entre o passado e no presente. Eu gosto muito desse estilo de narrativa nos livros de suspense, porque eu acho que acaba dando mais camadas à história. E com certeza esse daqui é um dos meus livros ali favoritos da editora. E eu trouxe aqui também como dica, se você gosta de suspense. Já da editora HarperCollins, eu acabei escolhendo o livro O Hobbit. Eu gosto muito dessa adaptação, na realidade. Eu amo os filmes do Hobbit. E quando eu fiz a leitura do livro em específico, eu amei, favoritei. Fiquei muito imersa e encantada por acompanhar a história desse Hobbit, que é o Bilbo. Ele é um Hobbit extremamente caseiro, que gosta de ficar na sua casa com um bom livro, fumando o seu cachimbo. Ele acaba tendo a sua porta da sua toca marcada pelo Mago Cinzento, o Gandalf, e ele recebe a visita de alguns anões. E ele é convidado para embarcar em uma jornada, em uma aventura, para recuperar a Montanha dos Anões, do dragão, o Smaug. E é simplesmente incrível, épico, é uma aventura mesmo, tá? Pra você ir lendo aos pouquinhos. E eu vou falando aqui pra vocês, já vai me dando vontade de fazer uma releitura dessa história,
porque eu li a primeira vez, mesmo um capítulo todos os dias. Foi uma jornada muito legal, muito boa de acompanhar. Então eu também deixo aqui a minha indicação. Se você não conhece a história do Hobbit, faz a leitura, vai lendo aos pouquinhos, que é simplesmente incrível. Da editora Record, eu acabei escolhendo 2 selos para poder falar aqui a vocês. O primeiro deles é a Galera Record, que eu escolhi o livro A Maldição do Mar. Apesar desse livro não ser um 5 estrelas pra mim, tá? Eu amei fazer essa leitura. Eu indico muito essa leitura. Aqui vamos acompanhar mesmo essa cidade, que todas as temporadas de verões, que acabam despertando o espírito de 3 irmãs, que é as irmãs Swan. Essas irmãs, elas acabam possuindo o corpo de 3 jovens dessa cidade, e acontece 3 afogamentos todos os verões de homens ou meninos dessa cidade. Então vamos acompanhar uma dessas temporadas, né, de verão, e vamos ver exatamente essa maldição acontecendo. E é uma história que vai te prender do início ao fim. Eu fiz a leitura desse livro extremamente rápido, eu amei, assim, toda a imersão que essa história causa. Ele é um livro infanto-juvenil, tá? Ele é um livro um pouco mais jovem, e acredito que foi só por isso mesmo que eu acabei não dando 5 estrelas, porque a história é muito boa. E o outro livro da Record que eu escolhi foi da Bertrand, que é da Isabel Allende, o livro Violeta. Esse daqui, com toda certeza, ele vai estar no meu top 10 de livros desse ano. Eu fiz a leitura, simplesmente amei, que, assim, tô com vontade de ler vários outros livros da autora, justamente por isso. É um livro favoritado e eu simplesmente sou apaixonada por essa protagonista. Ver e acompanhar todo o seu crescimento, a sua história aqui dentro foi muito, muito boa. Além de tudo isso, da gente acompanhar a Violeta na sua vida inteira. Ela nasce no ano de 1920, acompanhamos até o final da sua vida em 2020. Então é uma história extremamente rica e contada pela própria Violeta. Então, assim, a gente tem todos os detalhes de sua vida, de seus pensamentos. É muito gostosa a história de acompanhar. A gente fica mesmo imaginando e sentindo como se tivesse sentado do lado da Violeta, tomando um chá e escutando ela falando tudo o que aconteceu em sua vida. Mas, se isso não é pouco, também temos ficção histórica da América Latina descrita aqui dentro desse livro, e foi simplesmente o ponto, a cereja do bolo que me ganhou, sabe? É um traço muito presente nos livros da autora, e isso já me deixa com muita vontade de conhecer mais de suas histórias. Da Morro Branco eu não vou nem fazer suspense, tá? A Casa no Macerulho é o meu livro favorito da Morro Branco. Eu ainda pensei em trazer também Kindred, mas como eu só tava trazendo um livro por cada editora, eu deixei só a Casa no Macerulho aqui mesmo. Eu sou apaixonada por essa história, sou apaixonada pela escrita do autor. Atualmente eu estou lendo o lançamento dele, que é o Wolfsong. Estou amando. A escrita, assim, te prende do início ao fim. E dentro desse livro, se você ainda não conhece, ainda não me ouviu falar dessa história, aqui vamos acompanhar o Linus, que é uma espécie como se fosse mesmo um agente social, vamos dizer assim, tá? E ele trabalha numa organização do governo que vai cuidar e vai monitorar as espécies mágicas. Ele é enviado ao orfanato que fica no Macerulho para monitorar e acompanhar durante um mês aquelas crianças, e também o Arthur, que é o diretor desse orfanato. Óbvio que vamos ter também a entrega de cada criança e mostrando ao Linus e ao leitor também que o diferente, ele não é ruim, que o diferente, ele é muito e muito belo. É um livro que eu chorei e ri do início ao fim.
na mesma medida que ele me arrancou muitas lágrimas de soluçar, ele também me fez gargalhar em alguns momentos. E isso é algo muito presente na realidade nos livros do autor, tá? Todos os livros ele me arrancou até agora lágrimas e sorrisos. E eu estou simplesmente apaixonada e não vejo a hora de ler mais e mais livros do autor. Da Companhia das Letras eu acabei escolhendo a Suma, que é o selo que eu mais faço leituras. E esse daqui também não tem tanto suspense, é um livro do King, é o Iluminado, é o meu livro favorito, tá? Da Suma e do Stephen King. Eu simplesmente sou apaixonada pela atmosfera e totalmente imersiva que o King criou aqui dentro. Aqui sentimos bem na pele toda essa solidão e essa sensação de ambiente fechado que os personagens eles têm dentro do Overlook, que é o hotel que eles estão ali tomando de conta nessa temporada de inverno, totalmente sozinhos e isolados. E é simplesmente assim, incrível, e eu super indico para vocês fazerem a leitura do Iluminado. E por último, uma das minhas últimas leituras, na realidade, que é o livro Sandman. Essa daqui é minha edição definitiva da Panini, e então o meu livro favorito da Panini é o livro Sandman. Eu só li o primeiro até agora, mas eu tenho certeza que toda a série, toda a saga como um todo vai virar assim uma queridinha minha. Eu não vejo a hora também de fazer na realidade a leitura de todos os outros volumes. Minha vontade é simplesmente largar tudo, largar toda a minha TBR e pegar o segundo volume, tá? Porque assim, eu não conseguia largar esse livro. A minha intenção era ir lendo as histórias aos pouquinhos, mas acabou que eu não consegui largar, não consegui de verdade sair e me desprender desse universo. E é muito gostosa mesmo acompanhar toda essa mitologia que o Neil Gaiman criou aqui dentro. E aqui vamos acompanhar o Sandman, que é o deus do sonho, que acaba sendo preso por várias décadas por um grupo ali de seres humanos. Quando ele é preso, ele acaba tendo 3 artefatos mágicos dos sonhos roubados. E vamos acompanhar nesse primeiro arco aqui dentro, ele, depois de várias décadas, se liberando, né, dessa prisão e indo em busca desses 3 artefatos. É muito legal, muito gostoso de acompanhar mesmo, tá? Toda essa trajetória. E fica aqui também a minha super dica de Sandman a quem ainda não conhece esse universo. E é isso, esses foram os livros que eu escolhi, que são os meus favoritos de cada editora. Eu também vou deixar aqui no box de informações o meu link de afiliados da Amazon. Então, se você quer comprar qualquer um desses livros ou até mesmo outros itens, lembra de mim, clica aqui no link e faz a sua compra, porque você não paga nada mais, mas eu ganho uma pequena comissão que me ajuda demais a manutenção do canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.